Olá pessoal, mais uma vez estou aqui acerca de bolsas de estudo para falar exatamente de tipos de bolsas de estudo que são oferecidas, tipos de bolsas de estudo que são oferecidas para os moçambicanos em particular, mas vamos abranger também para os angolanos e outros países falantes da língua portuguesa. É o seguinte, primeiro dizer que em Moçambique existe Instituto de Bolsas de Estudo. Tanto em Angola também existe NAGAD, que oferecem bolsas para todos os estudantes nacionais. A função do Instituto de Bolsas em Moçambique é promover o acesso às bolsas aos moçambicanos, porque o Instituto de Bolsas de Estudo é uma instituição pública, Mas no Instituto de Bolsas de Estudo, eles publicam bolsas em que eles têm parcerias, têm bolsas que já têm conexão com o Instituto de Bolsa, programas são lançados anualmente no Instituto de Bolsa, e tem outros que vão surgindo aos poucos, que são novos, novidades em alguns anos. Ano passado surgiu alguns, são novidades, e por aí, cada ano vai surgindo mais coisas. Mas a Scholarship é uma organização que partilha todo tipo de bolsas, desde bolsas partilhadas pelo Instituto de Bolsa de Estudo, pelas embaixadas e pelos governos dos países e pelas universidades em particular. Então, eu aqui venho dizer que existem variedades de bolsas, E como ter acesso a essas bolsas é da seguinte maneira. Primeiro é que, para ter acesso às bolsas que o Instituto de Bolsa publica, devem entrar no site do Instituto de Bolsas e verificar os editais lançados e sempre estar a verificar o site se quer concorrer para alguma bolsa, por exemplo. Há bolsas vão surgindo agora no início do ano para Malásia, para Índia e etc. São muitas bolsas, mas quando estava no meu tempo, por exemplo, eu não me limitava só nas bolsas do Instituto de Bolsas de Estudo. Então quero vos dizer isso. O Instituto de Bolsas de Estudo publica bolsas, mas não se limitem no Instituto de Bolsas de Estudo. Tentem procurar outras bolsas de estudo, tentem investigar ao máximo outras bolsas de estudo, de modo que consigam percorrer outros horizontes. Nesse caso, aqui vai ficar muitas dicas, como verificar o site do Instituto de Bolsa de Estudo sempre, porque estamos num ano novo, então possivelmente as oportunidades surgem de repente, principalmente no mês de fevereiro. São meses que estão disponíveis muitas bolsas, então verificar o site do Instituto de Bolsas é o primeiro ponto, já que é uma instituição pública de bolsas que publica. O segundo ponto é as bolsas que são oferecidas pelas próprias embaixadas de certos países em Moçambique. E tudo que eu estou a falar vale também para angolanos e etc. É o seguinte, as bolsas oferecidas pelas embaixadas variam também. As embaixadas publicam bolsas, publicam oportunidades para estudar nesses países aí, Bélgica, Suíça. Mesmo que o Instituto de Bolsa não publique, existem embaixadas que publicam. Tem bolsa para a Turquia, que também a embaixada publica, então são milhares de bolsas que podem ter acesso. Além de bolsas do Instituto de Bolsas, podem ver os sites das embaixadas, e a partir de agora vocês podem anotar que podem sempre verificar os sites das embaixadas. Quem tem Facebook começa a seguir as páginas da embaixada, porque as embaixadas também publicam oportunidades de bolsa, não apenas o Instituto de Bolsa de Estudo. E tirando o primeiro ponto, que é o Instituto de Bolsas de Estudo, o segundo ponto são embaixadas, os próprios governos de certos países fornecem bolsas de estudo para estudantes internacionais. Então existem milhares de bolsas. Nesse exato momento temos bolsas para a Turquia, temos bolsas para a China, para a Arábia, temos bolsas para Maurícias. Então são milhares de bolsas são fornecidas, então cada candidato também sempre pesquisar e verificar na internet e, acima de tudo, sempre visualizar as mensagens nos grupos do WhatsApp da Scholarship e em todas as redes sociais, de modo que tenha acesso a essas bolsas também, porque nós sempre partilhamos tudo que é bolsas, nós partilhamos. Então devem ficar a parte dessas coisas, que as bolsas são fornecidas tanto pelo Instituto de Bolsas, tanto pelas embaixadas, tanto pelos governos desses países. Então alguns se perguntam
se essas bolsas são oferecidas pelos governos ou pelas embaixadas são verdadeiras, porque estão acostumadas com bolsas de Instituto de Bolsas, são verdadeiras sim. O fato do Instituto de Bolsas não publicar todas aquelas bolsas que você anda a ver não significa que não é verdade, é verdade. A questão é limitação. As pessoas tendem mais a se limitar no Instituto de Bolsa e acabam ficando muito tempo em Moçambique. Depois acabam falando, não, pelo processo burocrático e tal. Então devem perseguir ver outras coisas, não se limitar no Instituto de Bolsa. Vejam nas embaixadas, vejam na internet acerca desses países e sempre fique atento no grupo de scholarship. Sim, continuando. Eu estava a dizer a respeito de terem cuidado com isso aí, tipo, verificar sempre as informações e não se limitarem nos institutos de bolsa e tal. Então, as pessoas que pensam que instituto de bolsa, de estudo, é o único sítio onde publica bolsas verdadeiras, não é verdade. Embaixadas também publicam, esses países também que publicam as bolsas também são todas verdadeiras e estão todas elegíveis para todos os moçambicanos poderem concorrer a essas bolsas de estudo. Então devem sempre correr atrás dessas bolsas, verificar sempre essas coisas e estar sempre atento na scholarship, como eu venho dizendo. Publicamos todo tipo de bolsas. E por fim, vale acrescentar que as bolsas partilhadas, tanto em estudos de bolsa, nas embaixadas, nos governos desses países, variam. Por quê? Porque existem bolsas totalmente financiadas, existem bolsas parciais e existem aquelas bolsas que você paga um tempo as coisas, depois eles pagam tudo, então devem saber diferenciar. Então, existem boas oportunidades, mas devem saber os critérios, se a bolsa é totalmente financiada. Não, você concorre uma bolsa, depois descobre que a bolsa não é totalmente financiada, depois fica triste. Então, tem que saber sempre controlar essas coisas, de modo que possa verificar sempre se a bolsa é totalmente financiada ou não. Então, sempre devem ler esses critérios aí, porque as bolsas variam. São bolsas totalmente financiadas, para onde é, os países e tal. Então sempre verifiquem os países e toda essa informação. E vou voltar a revisar. As bolsas são fornecidas pelo Instituto de Bolsa de Estudo, embaixadas de certos países de Moçambique, são fornecidas também pelos governos de certos países para estudantes internacionais e também pode ser oferecido por instituições privadas, oferecem bolsas também, instituições que tem a Xinaga, que oferece bolsas para pessoas que são órfãos de pai ou mãe, ou de pai só. Então essas bolsas também são instituições. Então existem instituições que oferecem essas bolsas, então sempre devem verificar essas coisas, de modo que prestem atenção em tudo que for a se dizer acerca de bolsas de estudo. Então é basicamente isso. Qualquer dúvida vão deixar ficar nos comentários. Siga os canais da Scholarship, apoia a Scholarship, partilha os vídeos e até mais.